2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Diga comigo, guerreiros de Davi. Fale comigo, guerreiro do Senhor Jesus. Fala o seu nome. Renê, fala o seu. O meu é Renê, fala o seu. Guerreiro de Jesus. Quantos guerreiros de Jesus nós temos aqui? É essa reflexão que faremos, porque aqui estão os nomes dos guerreiros de Davi. E os nomes dos guerreiros de Davi, a Bíblia diz que é Jabessão, um taquinomita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, esse Jabessão enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho do Aiota, Dodo. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Esse texto de 2 Samuel, aqui no capítulo 23, a partir do versículo 8, o texto que lemos, ele é um texto muito interessante. Eu quero explicar rapidamente para você o que aconteceu aqui, para que a gente possa seguir adiante. Existiam os valentes de Davi, os guerreiros de Davi, nós vimos ali 3. No meio da guerra, homens enfrentando inimigos como os filisteus, Davi sente o desejo, no meio de uma batalha e cansado, de tomar água de Belém. Então, para que o desejo do rei fosse atendido, os guerreiros partem em direção a Belém, correndo risco de morte, para pegar água na fonte de Belém, na cisterna de Belém. E eles trazem para Davi, o rei, a água que havia sido colhida da fonte. E aí apresentam-se diante do rei, e o rei pega a água, e com um gesto ele entorna a água, e fala: de jeito algum eu beberia dessa água que colocou em risco a vida dos meus guerreiros. Então, queridos, nós precisamos entender que o nosso coração, ele precisa estar convertido a causas. Existem pontos na nossa vida que são extremamente importantes, que se tornam verdadeiros pilares na nossa vida e que nos acompanha por toda a vida. Então o nosso coração precisa estar convertidos à causa. Então precisamos estar motivados por uma causa. Eu preciso estar motivado por uma causa. Você precisa estar motivado por sua causa. A igreja hoje está motivada por uma causa nobre, que é a construção do templo. É uma causa, é um projeto da igreja. Toda igreja sonha com um templo para acolher os aliançados, os discípulos, os membros, os fiéis, seja o termo que se usar. Mas existem causas na nossa vida que nós precisamos lutar, que são as nossas causas, são as causas pessoais. Dá um glória a Deus por isso. E eu quero aqui, com esses textos, fazer algumas reflexões com vocês nessa noite. E a pergunta seria: como nos encontrar motivados por uma causa? A primeira coisa que eu aprendo e quero compartilhar com você é construindo caminhos. E para que vimos a construir caminhos, nós precisamos renovar alianças. Precisamos ser pessoas que renovamos a aliança. Pessoas que olhamos no olho um do outro e falamos: você é a perfeição de Deus, por exemplo. E falar verdades olhando no olho. Existem coisas que precisamos conversar. Renovar alianças é estarmos presentes uns na vida dos outros. Estamos investindo em projetos
Outro dia, no meio de uma ministração, eu falei que quem confia, confere. Eu não me lembro se foi uma ministração que eu fiz com esse tema ou alguma coisa parecida, mas nós precisamos ser pessoas assim, que vimos a fazer revisão nos nossos projetos, ver a cada dia sonhos sendo realizados, dá um glória a Deus por isso, projetos sendo concretizados, diga amém. Precisamos renovar alianças, precisamos ouvir acerca de acertos e erros, precisamos ter coragem para nos confrontar com verdades, precisamos aprender, cada pessoa aqui, a juntos sorrir e chorar, termos cumplicidades uns com os outros, em família, no relacionamento sentimental, no relacionamento familiar, mas temos essa cumplicidade, onde pessoas sorriem e choram, e a Bíblia fala que nós devemos alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram. E quantas vezes nós estamos dispostos a emprestar o nosso ombro para alguém chorar? Precisamos nos importar com isso. E como nos encontrar motivados por uma causa? A segunda coisa é perdoando e pedindo perdão. Como estar motivado por uma causa? A segunda coisa é tendo a capacidade de perdoar e tendo também a mesma capacidade para pedir o perdão. Existem pessoas que levam uma vida miserável, levam uma vida horrível, porque não se deixa tratar nessa área do perdão. E nós precisamos verdadeiramente estarmos prontos para perdoarmos e pedir perdão. Falar sobre atitudes que alegram e entristecem. E ter a capacidade de entendimento, estarmos cônscios que alguém que perdoa não é uma pessoa que esquece, mas é uma pessoa que sabe lidar muito bem com isso, está bem resolvida, porque não há uma mente sã que esqueça de alguém que tenha feito mal para ela. Mas nós precisamos ter a capacidade de perdoar. Perdoar é eu me lembrar e não sentir mais dor. E nós temos que ter essa capacidade. Como nos encontrar motivados por uma causa? A primeira coisa é construindo caminhos, sendo construtores de pontes. Segunda coisa é perdoando e pedindo perdão. E a terceira coisa, para encontrarmos motivados por uma causa, é permitindo que se tenha acesso à alma. Buscamos estar motivados por uma causa, nós precisamos ter a nossa alma acessível. Precisamos ser pessoas que não estejam blindadas, mas abertas, acessível a relacionamentos, acessíveis ao novo. Alguém que saiba lidar conosco, porque nós somos pessoas que necessitamos e carecemos de relacionamentos. O homem tem na sua origem a necessidade de viver o meio, de se relacionar. E nós fomos criados assim, para estarmos numa sociedade. Então, nós precisamos ampliar o nível de comunhão. Cada pessoa precisa ampliar o nível de comunhão. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Pais, lava os pés dos seus filhos. Nós vimos ali no texto, e foi o segundo texto que lemos, que pais são poucos. Responsáveis por nós temos muitos. Existem pessoas que são nossos tutores, são aios, são responsáveis por nós. Alguém que fala assim, eu me responsabilizo por fulano. Mas alguém que tem sentimento de pai,
são poucos. Pai, lava pé dos filhos. Sabe o que significa lavar pé dos filhos? Pai é aquele que serve. Pai é servo. E servos são poucos. Quem está entendendo? Nós falamos aqui que precisamos estar motivados por uma causa. E eu quero perguntar para você, qual a causa hoje que você, estando inserido nela, vê motivações? Você tem sido motivado por tua causa? A tua causa tem sido nobre ao ponto de te motivar? Você tem sido uma pessoa que se tornou construtor de pontes, ao invés de colocar um muro